Tá. Boa tarde, Fernanda. Boa Boa tarde, tarde. Vlamir. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Vlamir, é uma satisfação quando a gente viaja saber da nossa audiência. É muito bom falar com muita gente, né? E o Brasil que produz está ligado na gente com a graça de Deus. Que bom, cara. Bom, enfim, estamos aqui em Sorriso, descemos em Sinop. Para quem não sabe, né, é o Nortão 63. O Vlamir conhece muito bem, Fernanda também. De Sinop aqui até Sorriso, cerca de 100 quilômetros. 100 quilômetros. Vlamir, não tem 1 milímetro, não é centímetro, 1 milímetro de espaço vazio, né, ao longo das estradas, imagine para dentro, sem plantar. É milho, é milho, é milho que não acaba mais. Aqui, chegando em Sorriso, do lado direito, ali perto passando a entrada de Vera, aí você vê um pouco de algodão, mas pouquito, né? Mas o resto é milho, milho padrão, milho bonito, Vlamir, milho bonito. Quando eu quero falar do que eu captei de informação lá em Brasília ontem, no terceiro congresso da Abramilho, mas não sei se a Fernanda já mostrou, uma imagem aérea daqui a gente está chegando em Sinop. Não mostrou ainda, Fernanda? Ainda não, João. Estava esperando Então o vamos senhor. soltar. Ô, Gleison, solta a imagem da minha aérea chegando, né? Claro, já estão chegando em Sinop para vocês verem o que é milho. Solta aí, Gleison. Ó, é, a, a- aí vai, o avião está chegando, tá estabilizando. Lá para o fundo tem muito mais áreas verdes, mas tão logo a gente chega, como a câmera focalizou aí agora, nas áreas de Sinop, é essa imensidão, essa área mais verdinha aí, é milho, é milho, é milho, 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 milho. Muito que bem. O Vlamir já está considerando, vai falar de preços, vai falar de volumes, temos esses resultados da Conab, mas assim, a grande manchete, em termos de milho, e é uma boa manchete, foi fornecida pelo Glauber Silveira, o executivo da Abramilho, numa entrevista que a gente chama de quebra-queixo, né, Vlamir? Sabe, Fernando? Todo mundo perguntando ao mesmo tempo, assim, deixando o cara pressionado para ele soltar a informação, e ele soltou. Que informação? Em 5 anos, viu, Fernando? Em 5 anos, né, 2025, 2030, nós estaremos produzindo mais milho do que soja no Brasil. Como é que vai ser isso? Vai ser a segunda safra, vai ser uma safrona. Segundo o Glauber, nós vamos ocupar a mesma área de soja. Faz soja, tira a soja, entra com milho. Só que, como, claro, né, o milho a relação de milho para soja é 2 contra 1, então nós vamos produzir muito mais milho do que soja. Agora, um detalhe importante, importante. A preferência mundial vai recair para o milho brasileiro, e o Vlamir sabe disso, porque nós temos um material de milho mais duro. Com isso, menos praga. A praga não consegue furar o milho. Então, a preferência vai ser dada para o nosso milho. Aí, claro, eu perguntei, mas por que não faz, então, não pega já a primeira safra? A questão de preço, o Vlamir vai analisar isso, a questão de preço. Tem esse diferencial. E também tem questões de praga, né? O Glauber acha que a safrinha será dominada, mas as furadeiras, né? As lagartas, aí sim precisaremos de novas tecnologias. Mas em termos de produtividade, os Estados Unidos está produzindo 180. Nós estamos aqui um pouquinho acima de 100, digamos assim, né? Mas, só um minutinho. Opa, entrou um cara aqui, um chato aqui. Então, assim, também a Abramilho considera que com a tecnologia nós vamos produzir mais, não tanto quanto os americanos, por hectare, produtividade, mas estamos aceleradamente para empatar o jogo. Então, assim, muito milho e vamos produzir muito mais, porque a demanda será, como sempre o Vlamir fala, né, em cima do esmagamento para fazer etanol, né, Vlamir? E também da exportação, claro. Mas, e nesse ano, né, como exemplo, a demanda é muito grande, temos um déficit, quase 30 milhões de toneladas, etc. Mas essa é o que eu queria dizer para vocês. Vendo esse mar de milho, falo, puxa vida, será que vai ter demanda para tudo isso? Nossa, mais e mais empresas de esmagamento, né, usinas de etanol sendo instaladas. E ontem, como nós informamos, né, os chineses também querem os nossos DDGs, né, que é o resíduo do etanol. Então, assim, ó, esse mar de milho que vocês estão vendo aí, em breve, em 5 anos, não vai dar por cheiro, Vlamir Brandalize. É verdade, João. O que você está falando é tudo verdade. E vamos colocar alguns pontos. Por exemplo, João, você está falando de demanda.
A demanda esse ano de etanol é 20 milhões de toneladas e 70 de ração, assim arredondando, né? Então são 90 milhões de toneladas de demanda brasileira. E eu acredito que nós vamos exportar perto de 30, aliás de 40. Temos 37 a 40 potencial. Você diz que em 5 anos a soja vai, o milho vai produzir mais que a soja. Provavelmente sim também. Porque nós vamos avançar, que nem você citou, em cima de área de soja. Nós plantamos 48 milhões de hectares de soja e plantou só 17 milhões e pouco de hectares de milho nessa safrinha. Então tem potencial de avançar muito. Com relação à demanda mundial, isso é inquestionável. O mundo vai precisar cada vez mais. Não só biocombustível, como comida. E em 5 anos, só para comparar, nós vamos sair de 20 milhões de toneladas de milho para etanol para 30. E nós vamos sair de 70 milhões de toneladas de milho para ração para 90. Então, nós vamos estar consumindo 120 milhões de toneladas internamente. E vamos estar exportando umas 60 milhões de toneladas. Então, nós provavelmente 5 anos vamos estar lá perto de 190 milhões de toneladas produzidas. Olha os espaços que tem. Porque o mundo precisa disso, João. O mundo precisa desse milho, porque há déficit mundial de milho esse ano. O ano que vem vai ter, o ano de 2027 vai ter. E a gente tem que correr atrás para atender, senão o povo passa fome lá fora. E o importante, viu, Fernando, e amigos do Tempo de Dia, é o que nós vimos lá, muita discussão em cima de novos materiais, muita tecnologia. A Bayer teve um cantinho de uma palestra do Dr. Fernando da Bayer, ele falando dos avanços da tecnologia, porque nós éramos um agro diminuto e em 10 anos nós demos um salto. Com base em quê? Com base nos avanços da tecnologia. Então, assim, é um contexto que fez que o agro brasileiro se transformasse no que é, né? Mandando bala, e ainda vai melhorar ainda mais. Nós temos novas tecnologias avançando, isso que nos dá esperança, né, de acreditar no nosso país, apesar das dificuldades, que todo mundo sabe, não precisamos gastar tempo com isso, mas o milho, a gente já dizia, ele é a bola da vez, ele vai ser a referência mundial do milho brasileiro, Vlamir. A questão do milho que não se comentou no início, né? Por que eles preferem o nosso milho, né? O nosso milho, o grosso sempre vai ser exportado aí a partir de julho e agosto, que é o milho da safrinha. É um milho novo, né? Ele sai novo do campo, ele sai numa colheita na seca. É um milho que sai quase perfeito, né? Que sai para exportação. Ao passo que o milho americano é colhido na chuva, com umidade, tem que secar, ele passa por silo de produtor, depois ele quebra, ele tem muito mais nível de pó no meio da carga do milho americano. E o milho brasileiro sai um milho ideal, né, para o mercado internacional. A qualidade do milho brasileiro na exportação é o melhor do mundo, por isso que nós temos um mercado crescente e nós vamos abocanhando os mercados, porque os Estados Unidos não consegue avançar para atender novos mercados, então ele vai ficar muito restrito aí a 50, 55 milhões de toneladas exportáveis, que é o potencial americano, e com o avanço talvez na demanda de milho deles para etanol, eles vão ter menos ainda para exportar. E o que o mercado mundial abrir é um mercado que vai ser grande parte dele brasileiro, né, João? Então, porque a Argentina não tem como fazer safrinha de milho, né, João? Então tem essa vantagem nós também, né, até sobre os argentinos, que ou plantam soja ou plantam milho na safra de verão, porque eles não têm safrinha. Deus é brasileiro, só falta mudar Brasília, João. Eu tive lá, deixei lá. Viu, Vlamir? Então, nesse chapadão aqui, de Sinop a Sorriso, tá um exemplozinho, um trechinho de 100 quilômetros. Que é uma maravilha, né? Você vê o fundo, lá passa por Barreiros, né? Então, depois Vera, Cláudia, aquela coisa toda. O milho tá na flor, né? Tá na flor, tá tudo vermelhinho, assim, que coisa linda. Para quem gosta de produção agrícola, como eu gosto, eu fico fascinado, né? Meu Deus do céu, que coisa legal, né? Agora vamos dar o contraditório, o preço, né? Saí de Brasília, o pessoal me cercando, eu chego aqui em Sinop, no aeroporto, a mesma pergunta, soja, vai subir o preço? Aí você acabou de falar agora, né, que deu essa derrocada hoje por causa do petróleo, mas
provavelmente se recupera mais à frente. Se recupera a que nível, Vlamir? A soja, depois falamos de milho. Olha, João, o nível da soja agora com a nova China, com os Estados Unidos, se não tiver nenhum gargalo aí pela frente das negociações, a China vai continuar sempre usando como fonte proteica deles principal a soja. Então, a demanda vai avançar e isso dá uma condição bem tranquila para manter 10,5, 11, 11,5 lá em Chicago. Lembrando que nas próximas semanas, principalmente quando entrar junho, a questão do clima americano vai ganhar importância. Se tiver um veranico com calor, nós vamos ver pressão positiva lá, porque o que o mercado está esperando, que até agora não veio, o acordo foi só no último domingo, né? É a volta da China, as compras, né? O relatório de hoje das exportações semanais americanas da semana passada não teve China comprando, porque o acordo aconteceu no domingo. Agora o mercado está esperando. Se a China entrar no mercado, e ela entra para comprar bastante no mercado americano, isso já começa a ser o fator de virada do mercado mostrar ganhos positivos, porque tem risco da safra americana ficar menor do que é, porque é projetada perto de 118 milhões de toneladas, já é uma safra menor que o ano passado. Tem potencial da China comprar mais a partir do momento que der fluxo, né? Porque o pessoal vai trabalhar com estoque um pouco melhor na China. Eles já temem aí esse fator guerra comercial, então a hora que tiver a liberdade dos compradores atuarem, vai girar. E aí o mercado de Chicago, a ideia é continuar trabalhando com a base, suporte 10,5, resistência nos 11, com potencial de passar. Hoje, efeito manada do petróleo, ele perdeu 10,5, aí veio para 10,20. Mas é momentâneo, já é momentâneo porque a soja ela já está fechada a colheita brasileira, avança a colheita argentina e não tem muita novidade para acontecer. O que tem de novidade é quando aparecer a demanda. E quando aparece a demanda, dá pressão positiva na Bolsa de Chicago, né? E o milho, né? Estou vendo ali, né? Setembro 63, pode descer mais ou recupera? Lembrando sempre, né, que nós, não vou cansar de dizer isso, toda safra a gente diz isso. O Vlamir falava, estava 80, vamos pegar esse dinheiro aí, ó, o cavalinho, passou. Agora, B3, Gleidson, setembro está 63, né, na B3? 63. E aí, desce mais, Vlamir? Olha, João, a questão do milho, é que nem você mostrou as imagens, né? O relatório da Conab aí, quer ver, ó? A safra de milho, o relatório de agora de manhã, 126,9 milhões de toneladas. O mês passado era 124,7. Safra total. Sendo que a safrinha da Conab não chega a 100 milhões de toneladas, já está abaixo. E o mercado trabalha com uma ideia de 105 a 110. Então a realidade da safra é perto de 130 milhões de toneladas, safra total. E com isso, nós vamos chegar a esse volume daqui uns dias, num momento que tem problema de armazenagem, tem problema de porto, tem problema de estrada, né? Lotado de caminhão aí onde que precisa. E ainda tem potencial da B3 cair um pouco mais. Andar ali perto dos 60 é possível. E esse novembro talvez perder até os 65. Depois acomoda e na sequência aí, depois do pico da colheita, terminando a colheita e o produtor entregando e vendendo o que precisa de curto prazo, aí nós começamos a reverter, porque o mercado internacional de longo prazo ele é positivo, né? Ele tem fundamento positivo. Mas no momento a pressão da safra brasileira é muito grande, né? Isso vai trazer uma pressão negativa lá na Bolsa. Mas o que a gente está vendo é que o mercado de Porto parece-me que parou de cair. Hoje o mercado de Chicago estava em queda de manhã e ele Porto aí já estava tentando segurar aí 65,5, 66 no curto aí no embarque de agosto e mostrando lá os 69 no novembro. Então ele já está começando a segurar. Então o mercado da B3 ele vai olhar um pouco para Porto e um pouco para a demanda muito forte, aliás, para a oferta muito grande interna que vai acontecer. Depois passa em questão de umas 8 semanas, vamos dizer assim, e o mercado começa a reverter a onda de baixo. Mas ainda estamos na onda de baixo, João, ainda tem fôlego para cair um pouco mais. Sim, mas como a gente sempre recomenda olhar para frente, 6 meses à frente, e o Robson Poluto da G3 está conosco sempre dizendo, olha, final do ano, conforme o volume está dizendo, a tendência é de alta para o milho. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer agora, comprar uma participação de alta, uma call lá na B3.
né? Aí- E aí- pegar essa alta, né, Bruno? Tem duas posições aí, João. A questão é o seguinte: nós estamos dando informação para todo mundo, né? Ao mesmo tempo. Então, para quem é de ração, o momento agora e nos próximos dias é de comprar posição para comprar barato. Porque o mercado tem fôlego para subir. E aquele que é o produtor que vai precisar vender logo em seguida da colheita, e ele quer continuar participando, ele tem que comprar uma posição com expectativa de alta, para vender mais alto lá na virada do ano, janeiro, fevereiro. Então, para quem é do setor de confinamento, etanol, é momento de comprar posição, porque o mercado depois vai subir. Agora ele está barato. Então, ele tem a opção dos dois lados, né? Ele está barato para quem é consumidor e ele vai ficar melhor para quem é vendedor no futuro, né? Então, é as duas condições. Vou pedir para o Gleidson colocar o telefone do nosso assessor de investimentos, que é ligado à G-Trade, que é ligado à Critério, ligado à XP. Temos um convênio entre nós aqui para poder facilitar a vida do produtor, para pelo menos ele ter um telefone e perguntar quanto é o prêmio, porque o diferencial é o prêmio. Quanto custa o prêmio para novembro, quanto custa o prêmio para dezembro, janeiro, lá na frente. Então tem que ligar agora. Eu estou sem condição de narrar, tá aqui. Você liga agora ou manda uma mensagem de WhatsApp para 199-7110-8610. É o telefone do Fernando César. Ele é o nosso homem lá dentro da G-Trade e você tem condições de saber quanto custa para você tomar essa posição à frente. Não deixe o cavalinho passar, né, pessoal? Então, 199-7110-8610.